Vilches está ao vivo em Tibagi para poder conversar com a gente. Vilches, hoje o dia tem muita novidade sobre o caso Isis, que está desaparecida há 21 dias. E tem gente que está fugindo da gente, ô Ricardo Vilches. Boa tarde para você, Furlan, para todo mundo que acompanha o Balanço Geral. Aqui, ó, saímos de Curitiba, 250 quilômetros aqui de Tibagi, porque nós tínhamos uma entrevista marcada com o delegado aqui, ó. O delegado de Tibagi, que marcou uma entrevista com a gente hoje. E o delegado não está aqui. Nós chegamos no horário previsto, de acordo com o combinado, inclusive com a assessoria de imprensa da Polícia Civil. Um compromisso que foi firmado com eles ontem por volta das 2 horas da tarde. E quando nós chegamos aqui, o delegado ali na porta, tá vendo aquela porta ali? Acho que o Bob consegue mostrar. Foi ali que eu consegui conversar com o delegado. Ele chegou e falou assim: olha, acabei de receber uma ligação da assessoria de imprensa da Polícia Civil dizendo que eu estou desautorizado a falar com a RIC TV. Falei: doutor, o que aconteceu? Olha, eu só cumpro ordens. Então a assessoria de imprensa ligou para mim, mandou eu não falar com vocês, então por isso eu não vou dar entrevista. Aí eu ainda até lembrei, né, Furlan? Falei: doutor, ontem mesmo o senhor iria falar com a gente por telefone. Nós estávamos em Curitiba, no estúdio, e iríamos colocar o senhor ao vivo para falar com a gente, via meeting, pela internet, numa entrevista. E o senhor também tinha combinado e desistiu. Falei: pois é, são circunstâncias. Aí eu tentei saber exatamente por que ele está com esse receio de falar com o Furlan. Por que ele está com receio de falar com o Balanço Geral? E por que ele falou com uma outra televisão? Então, eu falei: doutor, a gente está falando, a gente está trabalhando de alguma forma que não está no agrado do senhor? A gente está trazendo alguma desinformação para o público? Nós trouxemos alguma informação que de alguma forma poderia ter prejudicado a investigação do senhor? Ele falou: não, só estou cumprindo ordens da assessoria de imprensa da Polícia Civil. Só que tem um fator novo nessa história que possa ter motivado essa ligação, e uma coisa que a gente tem alertado desde a sexta-feira da semana passada, você sabe, Furlan. Essa forma como a polícia de Tibagi está lidando com o desaparecimento da menina Isis, da adolescente Isis, está completando agora 21 dias, está incomodando uma barbaridade setores altos da Secretaria de Segurança Pública. E não só da CESP, mas também do Ministério Público. Ontem, depois de confirmar com algumas informações, eu trouxe informações de bastidores, que já havia o pedido para que o Tigre, o antissequestro, entrasse nessa história, que o DHPP também entrasse nessa história. Ontem nós trouxemos essas informações de bastidores e agora, nessa entrevista coletiva que a Bia está cobrindo com o advogado Cláudio Daledoni, aí em Curitiba, ele deu essa entrevista e deixou público que ele, agora na posição de advogado de defesa da família da Isis, irá conversar pessoalmente com o secretário de Segurança Pública, o Coronel Hudson, o que já fez, para pedir sim todo o aparato do Estado para lidar com esse desaparecimento. E você sabe o que quer dizer todo o aparato do Estado, ô Furlan? Aparato do Estado que era o seguinte: alô, Polícia Científica de Telêmaco Borba, cadê os resultados dos exames que, segundo o delegado Tibagi, foram feitos? E aí eu tô falando daquelas perguntas, Furlan, que nós iríamos fazer aqui com o delegado, nessa entrevista agendada pela assessoria de imprensa dele, e que ele deixou na gente na mão. E essas perguntas que eu vou repassar para você são perguntas básicas. Delegado, nós tivemos as informações com os advogados do Marcos Wagner, o Marcos Rony, de que o senhor não formalizou na justiça a quebra de sigilo telefônico através de sinal de telefone pelas herbes, as estações rádio base. O senhor tem como prerrogativa nesse momento da investigação não divulgar esse tipo de dado no inquérito policial. O senhor fez ou não fez essa herb? Essa era uma pergunta que eu gostaria de apresentar para o delegado. Uma outra pergunta também: ô doutor, e o teste de luminol? Isso daí o perito, imediatamente depois de borrifar isso, é o que acontece em Curitiba, eu já tive a oportunidade de acompanhar um trabalho desse. O perito vai borrifar isso no estofamento do carro, vai passar os produtos e vai ter imediatamente o sinal, uma cor diferente para indicar se há presença de sangue ou não. E, Furlan, não estou nem falando do tipo sanguíneo, que aí sim é um exame mais detalhado, envolve análise de DNA. É um outro laboratório dentro da própria Polícia Científica daqui de Curitiba, por exemplo. Falei: nem essa informação o senhor tem? Essa é uma pergunta que eu ia fazer também para o delegado. Uma outra pergunta: ô doutor,
Até o momento, 2 buscas oficiais foram formalizadas pelos bombeiros de Ponta Grossa e Telêmaco Borba, aqui na região de Tibagi, a partir de indicações do senhor. Só que uma busca da outra tem uma distância de 50 quilômetros. Isso indica o quê? Que o senhor tem evidências de prova de achado de corpo diferentes ou parece que o senhor está perdido nas informações que chegaram para o senhor através das herbes? Essa era uma outra pergunta que eu gostaria de fazer para ele. E uma quarta pergunta que eu já tinha programado de fazer, eu não vou me estender muito, só vou ficar nessa quarta, Furlan, era o seguinte, o senhor aceitaria um apoio, por exemplo, da Polícia Civil de Curitiba, o DHPP? O senhor aceitaria um apoio, por exemplo, do outro grupo especializado da Polícia Civil? Pode ser o COP, pode ser o Tigre, já que esse caso tomou proporções inimagináveis que até mesmo o delegado não acreditaria que tivesse tomado? E por que esse caso tomou repercussão, né, Furlan? Essa é uma importante pergunta também que precisa ser feita, para que seja dada uma resposta. Não é porque a mídia começou a... Mídia não, vamos dar os nomes aos bois, né? Não é porque o Balanço Geral de Curitiba entrou com os 2 pés nessa história e começou a fazer cobranças da Polícia Civil. É que muita gente que trabalha na área de segurança pública, e eu vou dar só mais um exemplo agora que vocês acabaram de ouvir, que é o caso do advogado Cláudio Daledoni, começam a fazer. Esse caso não é um caso tão difícil assim para ele ser elucidado, ainda mais quando levamos em consideração todos os aparatos tecnológicos que tem à disposição da Polícia Civil do Estado do Paraná e que ainda assim respostas não foram dadas para essa família da Isis e que agora vão começar a ser cobradas de uma forma mais efetiva, não por nós do Balanço Geral, né, Furlan, mas também pela família que agora está representada com um dos advogados ou um dos escritórios de advocacia que faz mais barulho aqui no estado do Paraná. Então, Furlan, o delegado aqui de Tibagi e a própria assessoria de imprensa da Polícia Civil que durma com um barulho desse. Porque agora o Balanço Geral não vai estar sozinho nesse tipo de cobrança, né, Furlan? Sabe o que me chama a atenção, Ricardo Vilches? Na vida adulta, a gente adquire certas responsabilidades. Na vida adulta, a gente passa a se relacionar com as pessoas com uma maturidade. E o delegado está se provando ser muito imaturo diante da repercussão do crime. Imaturo no quesito de assumir responsabilidades das quais, no nosso entendimento jornalístico, ele tem sido falho. Fazer com que a gente saia de Curitiba e viaje até a cidade, né, são 200 quilômetros numa viagem de uma estrada perigosa, uma viagem que dura pouco mais de 2 horas e meia, para chegar aí e simplesmente dizer que não vai falar nada, isso não é uma surpresa para mim, honestamente. Vindo dele, para mim não é uma surpresa. Algumas coisas ainda não foram respondidas e isso aponta certas falhas de um trabalho que deveria ser executado com uma dedicação mais acentuada, tendo em vista que nós sabemos que não há crime perfeito e sim crime mal investigado. A partir do momento que não se dá conta de administrar as circunstâncias para encontrar essa jovem, ou então o corpo dela, a gente tem que ser um pouquinho mais assertivo nesses questionamentos. E responder a esses questionamentos exige uma certa maturidade, porque encarar as câmeras e alguns questionamentos é algo bastante complexo. E ele falhou em algumas questões, volto a dizer, no nosso entendimento jornalístico e, acima de tudo, a própria Secretaria de Segurança Pública sabe disso. Tanto que está cobrando mais celeridade. Primeiro, relatório que supostamente ele teria em mãos e que não tem, a gente descobriu que não tem. Outra questão, esse exame pericial feito no carro há 21 dias demorou demais. Demorou demais. O pedido de prisão, que deveria ter sido feito quando já se tinha elementos para isso, também demorou demais. Marcos Rony poderia ter fugido, poderia ter desaparecido. E aí é levantado por parte dos moradores da cidade que um outro crime teria acontecido em Tibagi e que uma investigação mal feita teria supostamente apontado uma pessoa como sendo o executor de uma morte, e a população da cidade também não ficou satisfeita com o que está acontecendo. Então, Tibagi tem sim uma polícia que é atuante em determinadas circunstâncias, tem sim, mas que nesse caso está precisando rever esse posicionamento.
Eu já vou ouvir o que diz o advogado da família, mas eu já te adianto o seguinte, que ele falou que a DHPP e o Grupo Tigre Antissequestro podem entrar nesse caso. Porque vai ser a única forma de vir à tona essas respostas que a gente precisa entregar para o telespectador e para a família. Então, assim, eu já vou para lá ao vivo, aqui são imagens, essa imagem que você está vendo é uma imagem ao vivo, tá? O tio da Isis e o delegado Cláudio Daledoni Júnior estão ali atendendo a imprensa nesse momento, a Beatriz Frenner está com ele, inclusive a Beatriz acaba de pegar o microfone ali, não sei se ela já vai me chamar ou não, mas nós temos certos questionamentos que a gente quer fazer ao vivo aqui no programa. E o delegado simplesmente trancar a porta e dizer, eu não vou falar? Quer ver? Deixa eu pegar meu celular aqui. Olha aqui, ó. Deixa eu pegar meu telefone aqui. Dá para aproximar a imagem aqui para mim, por favor? Para mostrar para você. Vem aqui no estúdio para mim, rapidinho, rapidinho. Você que está em casa, para saber, olha aqui, ó. Esse aqui é o WhatsApp da assessoria de imprensa da Polícia Civil do Estado do Paraná. É uma confirmação de entrevista agendada pela nossa produção e que desrespeitosamente não foi cumprida. E o advogado, que está lá defendendo a família, também não concorda com esse posicionamento. E muito menos nós, jornalistas. Então, assim, a Secretaria de Comunicação autorizou essa entrevista. Quando o Ricardo Vilches chega lá, o delegado diz que não tem autorização para falar. Ô, nobre delegado, o senhor deu entrevista para outra emissora, a emissora do governador. O senhor pode falar lá. Aqui não pode? Ou existe algum jogo arquitetado por trás disso? Nós somos jornalistas, a gente só quer saber. Curiosamente, o Ricardo Vilches continua lá. Mas à medida que esse caso vai ganhando repercussão, nós temos a nosso favor a população da cidade que vai alimentando a nossa missão de informar com informações muito pertinentes do que está acontecendo na cidade. Volto ao vivo com o Ricardo Vilches. Desculpa, Ricardo, me perdoa. A Beatriz Frenner está me chamando primeiro. Eu preciso falar com ela porque a Beatriz está no escritório do advogado que representa a família, o senhor Cláudio Daledoni Júnior, e também com o tio da Isis, o Rodrigo Bizerski, que já conversou ao vivo, inclusive, com a gente. Beatriz, é com você, por favor. Exatamente, Matheus Furlan. A gente está aqui no escritório, acabamos de ter uma longa conversa com o Dr. Daledoni, também com o tio da Isis, e mais uma vez a gente traz ao vivo as informações aqui no Balanço Geral. Começar com o Dr. Daledoni, que está entrando agora nesse caso, né, com essa assistência na investigação, com essa assistência jurídica também para a família. Doutor, num primeiro momento, aqui para nossa audiência no Balanço Geral, que está há muitos dias acompanhando já toda a história, o desenrolar, as buscas, essa expectativa, né, para saber o que aconteceu com a Isis. Como que o senhor está avaliando esse caso? Boa tarde. Boa tarde a todos os telespectadores. Veja, Furlan, nós temos aqui um objetivo de encontrar a Isis. Evidentemente que clamamos a todos e principalmente a Deus que venhamos a encontrá-la viva. No entanto, nós precisamos, para que essa família possa colocar um ponto final, caso a desgraça tenha atingido e ela tenha falecido, de encontrarmos e fazermos prova da morte dela. Isso é muito importante do ponto de vista jurídico. Tanto de uma maneira ou de outra, é o que nós precisamos fazer. O objetivo também aqui do exercício advocatício para com a família é fazer com que tranquilizar a autoridade policial e se colocar na condição quase que de um porta-voz, tanto daquilo que a atribuição do delegado de polícia está fazendo, das investigações, que nós possamos aí ser um porta-voz, porque a imprensa ela é tão importante quanto o trabalho da polícia. A imprensa é determinante em casos como esse. Ao longo de 30 anos de tribuna do júri, eu falo sem nenhum medo de errar. Nós precisamos da imprensa informando. Nós estabeleceremos aqui também um disque denúncia e um trabalho de recompensa para quem trouxer a nós informações suficientes da Isis, informações suficientes de quem possa ter cometido qualquer atrocidade com ela. Estamos com 20 dias de desaparecimento e um caso de repercussão aí
nacional, e a preocupação do secretário de Segurança Pública é nesse sentido, que ontem externou em longa conversa que eu tive, a preocupação de tudo isso e colocando já todo o aparato de segurança para encontrar a pequena Isis. A partir dessa conversa que você teve com o secretário de Segurança Pública, o que muda no trabalho da polícia, doutor? E também essa informação de que na segunda-feira deve ter uma nova reunião com o secretário, com o senhor e também a família. Nós temos uma vantagem nisso tudo, que nós temos um secretário de Segurança Pública técnico. Nós temos um coronel que foi altamente operacional, então nós não temos ali uma pessoa que seja dissociada de uma questão técnica policial. O coronel Hudson é um dos homens mais qualificados do mundo no que diz respeito ao trabalho policial. Vai mudar significativamente, né? Eu tenho certeza que tanto o Grupo Tigre quanto a Divisão de Homicídio e Proteção à Pessoa, com as suas expertises peculiares, né? No caso de sequestro, eles vão ter a forma inteligente de entrevistar o suspeito, quanto à Divisão de Homicídio e Proteção à Pessoa, com a expertise que lhe é peculiar, terá também meios suficientes, técnicos, científicos, policiais, para investigar efetivamente se a Isis foi assassinada, né? Um pouco, a gente fala isso aqui respeitando sempre a dor dos familiares, né? Nós estamos aqui como porta-voz e encaminhamento para que todo o aparato de segurança pública seja posto para encontrar a Isis. Doutor Daledoni, nós estamos acostumados a acompanhar muitos casos do senhor, a gente sempre acaba vendo o doutor Daledoni defendendo ali no tribunal do júri pessoas que estão sentadas no banco dos réus. O que muda agora, você atuando junto com o Ministério Público, possivelmente, futuramente, a partir do momento de uma denúncia? Como que foi tomar essa decisão, doutor? Veja, depois de procurado pela família, o que eu tenho hoje dentro do Instituto Daledoni, que é a escola do júri, eu tenho um exército, como eu digo, de profissionais no Brasil inteiro. E nós temos dentro desse exército um núcleo que faz essa assistência à investigação, que é uma atribuição com o provimento 188 da advocacia, que possibilita que nós venhamos a fazer investigações defensivas, e nós temos um núcleo que apure, e quando nós temos uma ação penal, eles fazem assistência de acusação. O que eu digo é o seguinte, nós temos 30 anos de experiência em investigações, porque a defesa, ela investiga muito, e por vezes investiga até mais do que o próprio aparato do Estado. E é essa expertise que nós vamos colocar. Sem sombra de dúvida, o desaparecimento dessa jovem comove a tudo e a todos, e principalmente, não só a família, mas tanto quanto mostrar que no Paraná nós temos aparato policial, científico, criminal, pericial suficiente para encontrar essa menina. 20 dias é muito tempo. É muito tempo, né, doutor? Inclusive, a partir de amanhã, né? Amanhã o doutor comentou antes com a gente que tem a expectativa de uma reunião com o delegado responsável por essas investigações. O delegado que agora, nos últimos dias, tem fechado a porta aqui para a imprensa, doutor. Como que você avalia a investigação? Se a DH e o Tigre poderiam ter entrado antes ou não? E como que é a sua expectativa para essa conversa amanhã também com o responsável? Veja, eu não quero tirar nenhum lustro do doutor Jonas. É um delegado capacitadíssimo, muito embora não o conheça pessoalmente. Eu tenho muitos e muitos amigos dentro da Polícia Civil do Estado do Paraná e como policiais do Brasil todo, porque também os defendo. Eu tenho essa marca peculiar de defender policiais. É um delegado competente, não tiro nenhum lustro do que ele está fazendo. Entretanto, é justamente esse apoio que nós vamos dar, inclusive para o delegado. Ele deve estar fazendo todos os raciocínios possíveis investigativos e muita coisa não pode ser revelado com a imprensa. Então eu me coloco aqui junto com a minha equipe para fazer esse porta-voz da família e trazer aquilo que o delegado pode divulgar, trazer efetivamente para a imprensa. A imprensa é muito importante nesse caso, tá? Vamos trabalhar em conjunto e vamos encontrar a Isis. Deus queira que viva. Obrigada, doutor Daledoni, por falar ao vivo com a gente aqui no Balanço Geral. O tio da Isis também está aqui, viu, Matheus Furlan? Ele já falou ao vivo com a gente em outras oportunidades no Balanço Geral, então a gente nem vai, nesse momento, adentrar muito no sentimento da família. Rodrigo, a gente sabe que tem sido difícil para vocês esses 20 dias de desaparecimento, mas eu gostaria que você repassasse para a gente quais são as últimas informações. A delegacia, os investigadores estão todos os dias mandando mensagem para vocês. O que chegou, como que estão as buscas? Teve uma mudança de ontem para hoje?
Então, o delegado mesmo, ele passa informações, sim, sempre no final da tarde, né? Acabamos conversando sempre, né? E eles estão indo atrás em locais de denúncias, né? Então eles ficaram um bom tempo, uma semana no Mandaçaia, e é um território muito grande lá, né? E agora, com uma outra denúncia, eles foram para um outro território que é para um outro sentido da cidade, né? Então, todo dia ele passa uma informação, né? Que é onde que eles estão, né, nas buscas. Ontem eles começaram então com os bombeiros no mergulho, porque lá em Tibagi tem o Rio Tibagi, poço e muitas denúncias a respeito disso também. Então, entre ontem e hoje eles estão com os bombeiros em mergulhos lá no rio. Essa é uma novidade, né? Um ponto aí que não tinha antes nessas buscas. A gente já mostrou buscas com cães farejadores, com bombeiros ali a pé, com a própria população de forma voluntária também fazendo essa busca em área de mata. E agora militares especializados em mergulho também estão atuando na região, que é uma área ali cheia de rios, de mananciais. O rio Tibagi, o próprio, que é muito grande, que dá nome à cidade, também está sendo alvo dessas buscas após denúncias. Agora, mais uma pergunta, Rodrigo. Vocês têm informação sobre o caráter dessas denúncias? O que chega para a polícia? Eles dão esses detalhes para a família? Algumas sim, e as outras, né, são sigilosas mesmo, até para não atrapalhar a investigação, né? Então, algumas que até passam para mim mesmo, eu passo para o doutor delegado e eu acabo, né, entendendo alguma situação de denúncia que pode ser meio verídico, né? Mas a maioria o doutor não passa, que eu entendo o lado dele, né, que é para não atrapalhar a investigação, mas está tendo bastante denúncias, principalmente, né, em cima do suspeito. Que tipo de denúncia você já recebeu e quais são as informações da que você sabe, por exemplo, Rodrigo? Que ele não praticou sozinho, né? Isso. Que ele já fez isso premeditado, né? Então até questão de aborto também, ele já fez tudo isso premeditado. Como o delegado próprio passou, né, que pode sim realmente ter ajuda de alguém, no qual eles estão investigando. E as denúncias, as mais que estão saindo, o passado do suspeito Marcos, né? Então, em 2016 já aconteceu uma morte parecida com essa que agora com o desaparecimento da Isis. Tem denúncias também com outras pessoas, tem também a agressão dele com o sogro. Então são várias denúncias que está vindo agora que ele está preso, as pessoas talvez, né, tinham medo e agora estão passando as informações, tanto algumas para mim e muitas para o delegado. O que levou os militares a começar a fazer buscas no rio, com mergulho, você sabe? Que começou a ter denúncias assim, que como ele conhece muito o território lá, né, e a cidade tem vários poço, rio, e muitas denúncias que ele poderia ter colocado a Isis num desses poços ou no rio. Porque até então ele agrediu algum tempo atrás o próprio sogro e o próprio sogro comentou na entrevista que ele falava, né, que não importava nada, não aconteceria nada se ele pegasse e jogasse o sogro no rio e ninguém ia encontrar. Então, assim, as denúncias começam a aparecer a partir disso, né? E não dá para descartar nada, né? São 20 dias e não tem como descartar nenhuma das denúncias. Daí a polícia está indo atrás de todas. Obrigada, Rodrigo, mais uma vez por falar com a gente. Sabemos que é um assunto bastante delicado para a família e estamos acompanhando, né, Matheus Furlan, passo a passo dessas investigações da polícia, das buscas por parte dos bombeiros, dos moradores de Tibagi e, é claro, agora também o trabalho aqui por parte do escritório de advocacia. Lembrando que a partir de amanhã um Disque Denúncia deve ser disponibilizado aqui pelo escritório e a gente vai repassando aí novidades sobre isso a partir do momento que esse canal também for colocado no ar, Furlan. Obrigado, viu, Beatriz Frenner? Agradeço aí toda a nossa equipe empenhada em fazer esse trabalho jornalístico. Onde está a Isis? 21 dias do desaparecimento da Isis. As equipes oficiais vasculham diversas áreas da região com base em algumas pistas repassadas pela inteligência da Polícia Civil. Mas quais são essas pistas? Quais tecnologias foram usadas? O Balanço Geral foi atrás dessas respostas. E o Ricardo Vilches preparou uma reportagem que você vai ver comigo agora. As buscas atuais foram concentradas na água. Os bombeiros vasculharam as margens do rio Tibagi, ainda dentro do município. É uma região distante da primeira área de buscas. Na zona rural de Telêmaco Borba, a 45 quilômetros de distância. As indicações partiram da delegacia de Tibagi, que concentra a investigação. O delegado informou que aparelhos celulares proporcionaram esse rastreamento.
3 foram apreendidos com Marcos Rony, o vigilante que esteve por último com a adolescente e que assumiu para a polícia ter tido uma relação extraconjugal com ela. Mas que tipo de informação esse aparelhinho pode revelar numa investigação policial? Pode absolver e condenar um réu. A quantidade de informações telemáticas que podem ser trazidas, os dados que podem ser trazidos de um telefone é imenso. Pode tanto colocar uma pessoa dentro de um local de crime, como pode tirar ela dentro do local de crime. Esse perito é um dos 3 do Brasil inteiro que tem mestrado na área. Mestrado em inteligência pericial e telemática em uma universidade do Canadá. Ele informou que até os mais simples celulares estão equipados com aplicativos de geolocalização. Os mais populares deles são o Google Maps e o Waze, que nos ajudam a guiar no trânsito. Nestes casos, as localizações são precisas, indicam exatamente o lugar onde está o aparelho. Mas não foi esse recurso utilizado pela polícia de Tibagi para chegar aos locais de buscas. O caminho foi usar a velha e boa linha telefônica. Ligado, o aparelho só funciona quando conectado a uma torre da operadora. Essas estruturas de ferro, de no mínimo 30 metros de altura, espalhadas pelas grandes e médias cidades. As chamadas Estação Rádio Base, ou ERBs, são atalho para investigações. Mas como elas funcionam? Uma torre carrega 3 antenas no alto. Estas 3 antenas, juntas, cobrem uma área que forma um círculo. Esse círculo de cobertura pode ter vários tamanhos diferentes. Tudo vai depender da potência, da capacidade de sinal das antenas. Mas esse sinal pode atingir até 16 quilômetros de distância a partir do pé da torre. Levando em consideração a área total desse círculo, seriam aproximadamente 800 quilômetros. As buscas na região de Telêmaco Borba duraram 2 dias inteiros. Os bombeiros usaram drone com câmeras termais que diferenciam imagens de longe. Usaram também cães farejadores, mas nada disso deu resultado. A área de busca foi considerada ampla demais, mesmo com todos esses recursos. E ainda há um outro detalhe que o perito explica. O serviço de cobertura das estações rádio base não é um serviço de localização. Ela te estabelece uma área, ok? O que te dá localização é a geolocalização por satélite, que muitos aplicativos dos telefones têm. Ainda assim, o perito considera o recurso extremamente útil. No caso do desaparecimento de Isis, o celular dela também ajudou. Ligado, ele indicou a última localização do aparelho, mesmo não usado para receber ou fazer ligação. A torre ajudou a indicar que ela passou pela região de Mandaçaia, em Telêmaco Borba. É o local da primeira busca feita pelos bombeiros. Mas, de volta a Tibagi, houve a segunda busca, na água, a quase 50 quilômetros de distância do primeiro lugar. A polícia informou que esse lugar também foi indicado pelas ERBs. Mas esse recurso de investigação é seguro? É a prova de falhas? Se ela for mal interpretada, sim. Mas bem trabalhada, é uma excelente ferramenta em prol da investigação policial. A polícia informou que 3 celulares foram apreendidos na casa de Marcos Rony. Um deles tinha um chip comprado com um CPF que não correspondia ao número dele ou da esposa. Marcos Rony não ganhou o apelido à toa. Chegou a tatuar o nome do grupo especial da PM no braço. Abusou da função de vigilante privado em Tibagi. Organizou falsas blitz de trânsito, brigou e puxou o cabelo de clientes de festas. Gostava de se passar por policial. Mas será que pensava como tal? Será que Marcos Rony bobeou ou produziu álibi ao sair e deixar Tibagi com o próprio carro, justamente no caminho onde havia uma câmera de segurança? E a troca de mensagens com o tio da adolescente na noite do desaparecimento? Mentir para ele e contar a verdade no interrogatório? Outra bobeada ou mais um álibi? Não custa lembrar, né?
O novo advogado já está usando isso nas entrevistas. A polícia sabe que o Marcos foi a pessoa que se encontrou com a Isis pela palavra do Marcos. O Marcos que trouxe essa informação para o processo, porque ele quis contribuir com a investigação e relatou que de fato se encontrou com ela naquele dia. O tempo está sendo cruel com a família de Isis. São 21 dias de desaparecimento da adolescente. E o tempo é rigoroso com a polícia. Marcos Rony está preso temporariamente. Aparentemente, só ele tem o tempo a favor. Se as provas não aparecerem, em 2 semanas ele sairá da cadeia. As herbes precisam ajudar nas respostas, para a sorte ou azar de Marcos Rony. Olha, esse é um assunto que causa muita inquietação. Marcos Rony, ele já está preso. Tira essa imagem aqui para mim, que aqui está errado isso aqui. Já está preso. Marcos Rony já está preso. E assim, o que mais chama a atenção, e a gente viu nessa reportagem agora, é o fato de que existia um número de telefone ao qual ele usava, comprado por outra pessoa, um outro CPF. Peraí, Vilches, me dá o Vilches aqui. Ô Vilches, isso é intrigante demais, hein, meu amigo? Será que esse sujeito fazia esse tipo de aquisição já mirando não deixar rastros diante de outras coisas que ele vinha fazendo? Então, Furlan, essa era uma pergunta que também eu gostaria de fazer para o delegado que marcou entrevista com a gente aqui ao meio-dia e não veio. Não veio porque foi recomendado pela assessoria de imprensa da Polícia Civil que não desse entrevista para o Balanço Geral. Mas o fato é o seguinte, o que nós sabemos, lendo o processo e o relatório de investigação até agora, que 3 aparelhos de telefone foram recolhidos pela polícia na casa do Marcos Rony. O que nós sabemos também apurando, o Furlan, um telefone era dele. Um dos 3 pode ser da esposa, a Eliane, que nós já conversamos e ela também informou que está sem telefone celular. E o terceiro é esse que a polícia ainda não descobriu exatamente de quem era. Ou, na verdade, a polícia possa ter recolhido um 4º telefone, que seria efetivamente o da Eliane, e outros 3 que ele usasse. 2 no nome dele e um terceiro no outro CPF. São detalhes que fazem totalmente uma diferença absurda nessa investigação da polícia, mas que nós não conseguimos confirmar ainda em função dessa falta de dados oficiais por parte do delegado. Mas de qualquer forma, Furlan, deixa eu trazer para você e para todo mundo que está acompanhando o Balanço Geral uma informação fresquinha, que já é o primeiro resultado, é a primeira consequência dessa entrevista coletiva, essa entrevista que a Bia acabou de fazer com o advogado Cláudio Daledoni aí em Curitiba, quando ele teve a oportunidade de se apresentar e dizer que vai sim, a partir de agora, fazer a defesa da família da Isis, a garota desaparecida, a adolescente desaparecida há 21 dias a partir de hoje. Bom, os advogados de defesa do Marcos Wagner, o Marcos Rony, assumiram essa defesa na semana passada, efetivamente na sexta-feira, e nessa segunda-feira nós já trazemos entrevistas com ele aqui no Balanço Geral. Certo? Certo. O fato é que, conversando com esses advogados durante a semana, eles passavam a informação. Nós somos de Ponta Grossa, nós não conhecemos Tibagi. Nós precisamos ir até Tibagi para ter uma noção de espaço, de tempo, para saber exatamente todas essas informações que foram levantadas pela polícia no inquérito se batem com o que vocês estão noticiando até agora. Aqueles detalhes que nós mostramos aqui no Balanço Geral, né, Furlan? Aquela câmera de segurança localizada na saída aqui de Tibagi e que mostra, por exemplo, aquele carro, parece uma viatura, né, do próprio Marcos Rony, entrando e saindo da cidade, no intervalo de 56 minutos, que a polícia acredita que tenha sido o tempo que ele levou para levar para longe o corpo da Isis. Tem outro detalhe também que os advogados querem saber, aquela última mensagem que a mãe da Isis recebeu dela, onde ela preocupada no dia do desaparecimento, Isis, onde você está? Responde, minha filha, onde você está? E ela manda uma mensagem, segundo a mãe, onde era aquele localizador, descrevendo exatamente o ponto exato, geolocalização, que nós aprendemos agora nessa reportagem, né, de onde ela estava. Então são esses detalhes que os advogados chegaram e nos informaram. Olha, deixa que nós vamos lá para Tibagi, vamos sair de Ponta Grossa, vamos para Tibagi na quinta-feira,
E nós vamos levar também, eventualmente, alguns peritos que costumam trabalhar para a gente. E era isso que nós estávamos esperando também, Furlan, para agora à tarde. Encontrar os advogados e, eventualmente, esses peritos que vão ser contratados por esses advogados para robustecer a defesa do Marcos Wagner. Mas eu acabei de conversar com o doutor Renato, ele falou assim, não, peraí, não vai ser hoje não. Vamos estudar melhor essa entrevista que o Cláudio Daledoni deu para a RIC TV no Balanço Geral, para saber exatamente o que a gente vai fazer. Então, assim, já mexe um pouco nesse tabuleiro de xadrez que virou esse caso, envolvendo agora os advogados. Se nós temos do lado, agora da família, um advogado conhecido que dispensa qualquer tipo de adjetivação minha e mais informações, que todo mundo conhece, o Daledoni, mas também tem um outro escritório. Um escritório que é muito conhecido e respeitado aqui em Ponta Grossa na defesa dessas pessoas. Então, a partir de agora, Furlan, além de nós contarmos com essa sigilo por parte da Polícia Civil e essa má vontade também da Polícia Civil em dar informações para o Balanço Geral, informações que já foram passadas, como você disse, né, Furlan, para a TV do governador e que estão sendo negadas aqui para a gente numa entrevista, você também tem esses dois ingredientes, que são dois escritórios que sabem lidar com a imprensa. Esses dois escritórios que vão fazer mundos e fundos para fazer repercutir ainda mais esse caso de desaparecimento, Furlan. Você sabe que eu recebi uma informação agora e assim, a gente já sabe por que isso aconteceu. O telespectador, quando descobrir, vai ficar muito decepcionado. A gente volta a falar sobre isso. Muito obrigado, tá, Ricardo Vilches, pela sua competência.